falar sobre este momento pós-crise, que é um momento aí que todo mundo está tendo que se reinventar. Só para você saber rapidamente, a gente fez uma pesquisa aqui com os inscritos, então 50% do público tem negócio, 50% do público é CLT, ou alguns felizes na carreira, outros pensando em transição. Imensa maioria são mulheres, público aí de 25 a 45 anos majoritariamente, tá? Então, é isso, palavra com você agora. Muito bom, obrigado mais uma vez, é um super prazer para mim estar aqui. Então, a todos vocês aí, muito obrigado pelo seu convite, mas, acima de tudo, pela sua oportunidade de troca. Nem de longe eu espero que as pessoas saibam quem eu sou. Não faz sentido isso, em hipótese alguma, eu não tenho nenhum tipo, a minha relação é totalmente mercadológica, então não faria sentido. Eu tenho uma empresa de consultoria há 19 anos, uma empresa de inteligência estratégica de gestão, que é totalmente pautada na matriz da inteligência da gestão do luxo. Eu venho de uma experiência do grupo LVMH, que é o maior grupo de luxo do mundo, o grupo Moet Hennessy Louis Vuitton, que eu fui responsável pela gestão da marca Louis Vuitton em 14 países da América Latina, Caribe, toda a região da América Latina, e finalizei como presidente da Operação Brasil. Eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa de varejo, na área de mobilidade, de garrafas térmicas, marmitas térmicas, que tem 7 anos, e eu lidero uma associação de marcas de luxo que operam na América Latina e no Brasil há 12 anos. Eu sou um pequeno empresário, isso é muito importante para essa conversa aqui entre nós. Eu também vim do mundo corporativo, fui 8 anos executivo de uma empresa americana, 7 anos de uma empresa francesa, mas nesses últimos 19 anos eu sou um pequeno empresário, 2 empresas, uma na área de serviço, uma na área de varejo, mesmo que em algum momento há uma projeção que até parece ser maior, mas eu sou uma pequena empresa, com todas as dificuldades de empreendedor, de empreendedorismo, desse dia a dia aí severo, que o vírus agora é apenas mais um obstáculo, uma série de obstáculos que se tem no dia a dia do empreendedorismo de uma forma geral e, claro, mais acentuado em países como os países da África e países da América Latina, como o Brasil. Nós somos de regiões muito dificultosas para o empreendedorismo, onde tudo é um obstáculo muito grande. Então, esse tem sido o meu trabalho aí nesses últimos 19 anos. Legal. E, Ferreirinha, agora entrando nessa parte de tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que essa pandemia pegou muita gente de surpresa, a gente tem falado aí ao longo dessa semana que algumas coisas foram aceleradas, então algumas coisas aconteceriam de qualquer maneira, acabaram sendo aceleradas em função de tudo isso, mas na sua percepção, na sua experiência, o que esse pós-crise, que a gente não sabe exatamente quando vai ser e nem como vai se comportar, o que ele traz de mudança, o que ele pede de mudança para os profissionais, principalmente para os empreendedores, para quem tem negócios? O que você acha que vai acontecer com essa dinâmica? Eu vou te dizer, que na verdade assim. Primeiro, eu estou tentando evitar fortemente qualquer tipo de exercício de futurologia, receita, fórmula. Essa é uma crise de comportamento épico, jamais existente algo parecido na história da civilização, o que nos traz o que eu tenho chamado fortemente do limite da incerteza. As cartas não estão reveladas, os principais mercados mundiais, que são os mercados que determinam muito daquilo que acontece na dinâmica do consumo do mundo e que possui forte impacto em regiões emergentes, que é o caso da América Latina, Brasil, África e etc., que são mercados como Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos, estão parados, literalmente parados. Parte desses mercados começam a fazer uma flexibilização ainda muito pequena, que iniciou ontem na França, a Inglaterra se prepara para a semana que vem, e mesmo assim, dependendo das atividades, como é o caso da atividade de turismo, bares e restaurantes, por exemplo, na França, não se imagina que isso vai estar em retomada nem no mês de julho. Ou seja, muito daquilo que ainda nós precisamos entender e aprender do que será o depois não está claro ainda. Então, eu tenho aqui, primeiro, uma reflexão que eu vejo de forma fundamental. É uma reflexão dolorida, mas que é necessária ser feita. Quem éramos nós
quem era eu, quem éramos nós antes dessa pandemia. De que forma que eu já vinha observando as mudanças que já estavam sendo colocadas muito claras diante de nós. De que forma que eu já estava observando as mudanças do comportamento de consumo, a transformação digital, os momentos mais inclusivos e não mais exclusivistas. De que forma que eu estava observando a diversidade. Vocês aí que são, de uma forma geral, majoritariamente público feminino, de que forma que eu vinha observando essa inteligência de mudança de inclusão, diversidade, tudo isso já eram elementos muito claros nesses últimos anos de mercado que demandavam de nós, que demandavam de nós, empresários, empreendedores, gestores, uma atenção mais depurada para uma série de mudanças. E aí você trouxe um comentário aí que é fundamental. Muito do que está acontecendo agora, durante esse período da pandemia da Covid, é importante que a gente perceba que, na verdade, é uma aceleração, é uma potencialização de muito daquilo que já estava acontecendo de uma forma mais evidente, de forma mais clara. Então, como é que eu tenho analisado isso? E, Visma, assim, tentando ser sempre muito objetivo, o que eu tenho chamado do nosso conceito de trabalho nessas últimas semanas, que eu tenho chamado de 3 R's. Esse é o momento do R da resiliência, o R da ressignificação e o R da reação. Nós temos que absorver esse impacto, e essa absorção desse impacto passa por uma interpretação do tempo presente. Quem sou eu agora? O que eu tenho que fazer como empreendedor, microempresa, profissional liberal, autônomo, executivo? O que eu tenho que fazer agora para conseguir me manter nessa travessia? Eu tenho chamado isso de uma travessia. O que eu tenho que cancelar agora, postergar, interromper, renegociar, urgente, imediato, já deveria estar sendo feito, evidentemente, porque não pode atrasar, postergar, delegar. Dolorido, mas tem que fazer imediato. Isso que eu chamo da resiliência. Você absorve esse impacto e interpreta no tempo presente. Depois, o R da ressignificação. Essa resiliência tem que nos dar a energia para começar a trabalhar a nossa cabeça. Quem serei eu pós essa pandemia? Como é que eu vou ativar o consumo? Como é que eu vou falar com o meu consumidor? Como é que eu vou ser relevante? Qual vai ser a minha voz? Qual vai ser a minha postura diante dessa retomada de mercado, uma vez que não será a gente voltando para a mesma cena que estava antes, né? Não é que nós estamos com um filme parado e a gente volta para aquela cena. Isso é uma outra cena, de um outro capítulo, de um outro seriado, se duvidaram, ou então é o mesmo seriado num outro episódio que nós vamos estar iniciando. Então, a resiliência nos gera energia para ressignificação. Agora, começa a botar a cabeça para trabalhar ao lado da angústia e da preocupação e do desespero. Quem serei eu? Quais são os projetos que estavam engavetados que talvez não valha a pena tirar da gaveta? Quais são os projetos que eu tenho que cancelar agora? O que eu deveria estar agora construindo para começar a pensar de que forma que eu vou conduzir o meu relacionamento com o meu cliente? Estou deixando claro nesse exato momento para o cliente quem sou eu? Qual é a minha história? Se eu sou um microempresário, se eu sou um empreendedor, 50% que você colocou, Ismael, de empreendedores, da onde veio sua ideia? Por que você existe? Qual o seu propósito? Qual o seu sonho? Aonde você se diferencia? Dá uma olhada no antes, observa o agora, e aí é o R da reação. E haja imediatamente. Haja para olhar esse tempo presente imediatamente e começa a agir pela inspiração. Trabalhar o abstrato, o conceito do amanhã. Né? O amanhã vai acontecer. De quem serei eu nesse amanhã? Esse olhar, já sabemos de que forma será o amanhã? Não. Mas eu posso construir as minhas reflexões de postura, de projetos, de reflexões, de diálogo, de base de clientes, de possibilidades de inteligência de posicionamento. Evidentemente, já tem muitas informações, inclusive, disponíveis, que pode nos expandir o conhecimento. E aqui eu finalizo, Visma, dizendo que esse é o momento que eu falo que a prioridade número 0, fluxo de caixa. Prioridade 1, fluxo de caixa. Prioridade número 2, fluxo de caixa. Qual a prioridade número 3, Ferreirinha? Fluxo de caixa ainda. E aí, a partir da prioridade 3, expansão de conhecimento, para inspirar
leia, assiste filme, deixa a cabeça nossa criativo, porque nós seremos chamados para reagir rapidamente diante desse novo episódio. Sim, e Ferreirinha, você trouxe esse conceito do amanhã e tal, e estava aqui na minha lista de perguntas, eu vou puxar ela aqui daqui a pouco, mas para a gente isso está sendo muito prático, assim, especialmente para mim, porque eu empreendo no setor do turismo, que é diretamente o mais impactado com tudo isso. Mas uma coisa que você trouxe que faz muito sentido é que quando a gente pensa nessa ressignificação, e isso também vale para as meninas, inclusive as que não empreendem, mas estão em uma jornada de carreira e às vezes estavam pensando até em transicionar, e aí o Ferreirinha traz muito essa questão do fluxo de caixa, que também serve quando você trabalha e você tem as suas reservas, enfim, é muito aproveitar esse tempo que a gente está tendo de eventualmente não poder seguir adiante com as atividades que a gente vinha fazendo, para usar ele para olhar para frente. E aí, para frente, você é um cara que na tua jornada de trabalho e de carreira teve vários cases aí de inovar e trazer glamorizar coisas que já existiam, rentabilizar em cima de produtos que já existiam também. Acho que você acumulou muitos cases de sucesso nesse sentido, de pegar um produto, um serviço que tinha um determinado status quo e trazer para ele um novo posicionamento, um novo olhar do mercado, trazendo esse desejo das pessoas. E aí agora a gente está num momento em que a gente vê grandes nomes, como por exemplo a Vogue vindo com capa de revista em branco, o mercado de luxo mesmo não sabendo muito bem como que se posiciona nesse sentido, porque muita gente está morrendo, será que é a hora de falar disso? Será que não é? Como que você vê o mercado de luxo especificamente dentro desse contexto que a gente está vivendo, e eu sei que não é uma questão futurística, mas como que você acha que vai ser esse output depois dessa pandemia? Esses valores vão mudar, a forma com que a gente vai tratar isso vai mudar, a gente vê também várias empresas que trabalham dentro desse mercado, trazendo outros contextos, como, por exemplo, a indústria da estética, trazendo wellness ao invés da estética, a indústria, por exemplo, de arquitetura, que também traz uma questão de luxo bem grande, trazendo essa questão do bem-estar, do conceito do ruga, mudando um pouco esse olhar para um olhar mais de dentro do que só de fora. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Olha, é excepcional aí o que você trouxe, só que só essa pergunta dá para a gente passar o dia inteiro aqui conversando, tá? Na verdade, você trouxe muitas frentes de reflexões aí. A primeira delas que eu quero fazer um comentário que eu vejo que é muito importante, no que você falou de você ser empreendedora na área de turismo. Nesse exato momento, não tem ninguém que esteja mais impactado. Todos estão impactados. Nesse exato momento, da mesma forma que o hotel está fechada a manicure, está fechada a pedicure, o salão de beleza, o cinema, o shopping center. O turismo tem uma fase de retomada que é mais de longo prazo. Mas nesse exato momento está todo mundo estraçalhado. É muito complicado. Mas na retomada, alguns setores serão mais de imediato, outros serão mais de longo prazo, e o turismo tem, sim, aí uma dificuldade na inteligência de retomada que vai ser mais desafiador. Dito isso, no que você comentou aí, eu vou fazer talvez separar em duas possibilidades. Quando você traz a questão da capa da Vogue, ou quando você diz da questão do posicionamento das marcas, eu vou separar isso de duas formas. A primeira delas, deixa eu falar das empresas. Ninguém foi treinado para isso. Ninguém foi capacitado para essa crise. Então, nós temos que entender que a mesma dificuldade que nós tivemos individualmente, muitas das vezes, né? Alguns mais, outros menos, mas cada um de nós lidou com essa realidade no Brasil e em Moçambique de uma forma diferente. Ora, a gente nega, ora a gente não acredita tanto, ora a gente não acha que tem que usar máscara. Por quê? Porque isso é um ambiente de teste. Erra, testa, até com que a gente aprenda. Parte de nós temos muitas dúvidas e questionamentos, assim também como as empresas. As empresas também estão no momento de tentar entender, faz ou não faz, fala ou não fala. Então, o que eu vou dizer de forma geral, Vismê, é o seguinte: esse é um momento que demanda de nós uma postura e uma atitude de comunicação pelo coração. Esse é um momento de afeto, esse é um momento de generosidade,
esse é um momento de cuidar do outro, esse é um momento de atenção, esse é um momento de empatia. Isso quer dizer que não tem que vender? Não. Isso quer dizer que pode vender, mas a venda não pode ser, ou não deveria ser, melhor dizendo, a protagonista. O protagonismo é o engajamento, é o cuidado, é a atenção, é a possibilidade genuína de se relacionar com o outro pelo cuidado e pela atenção. Então, dessa forma, eu vou te dizer que existem excepcionais casos de desgraça no meio disso tudo, de gente que errou tudo, mas tem também marcas extraordinárias, fazendo trabalhos extraordinários em diversos lugares do mundo. Então, eu posso te fazer um comentário já de imediato que marcas como Hermès e Gucci, no auge do pico da Itália e da Espanha, dos óbitos, né, das mortes, essas próprias marcas pararam suas vendas no e-commerce também, porque acreditavam que não era o momento sequer de vender no comércio eletrônico, na internet. Então, o que eu vejo aqui é que existe, primeiro, uma atitude da maior parte das empresas de tentar acertar esse tom, de tentar encontrar esse equilíbrio. O jogo agora é encontrar o equilíbrio. Essa é a parte mais difícil. E equilíbrio demanda consenso, observar o todo, se antecipar, ser mais criterioso da forma que você gera as suas estratégias e, acima de tudo, como é que você segura o ímpeto, porque a gente sempre tem um ímpeto de botar a venda, seja em produto ou serviço, como prioridade, como protagonista. Quando você traz, eu volto já no luxo, quando você traz a questão da Vogue, vejam, aqui eu vou te dizer o seguinte, esse deslize, ele não é uma novidade, né? Na verdade, se a gente olhar de uma forma geral e ampla nesses últimos anos, as revistas, principalmente as revistas de lifestyle, as revistas de moda, as revistas de comportamento, elas ainda vivem numa estética, de uma forma geral, a grande maior parte delas, como se elas ainda estivessem na década de 80, na década de 90. Né? Parte dessas revistas não é que falta ali uma inteligência para o momento, não, falta há muitos anos já, não é que falta hoje, falta muito tempo. Sabe? Quantas e quantas vezes nós vimos verdadeiramente a diversidade feminina nas capas das revistas femininas? Olha que coisa. As revistas femininas, de uma forma geral, continuavam acreditando nessa estética eterna dessa mulher de passarela, que já não fazia mais sentido nenhum para o nosso dia a dia real, né? Para o nosso dia a dia muito mais desafiador em termos de conceitos de estética, de inclusão, de diversidade, do que essa estética enfiada goela abaixo desde a década de 70, 80 e assim por diante. Então, esse deslize, que não é da Vogue isolado, é um deslize geral de uma série de publicações que lidam principalmente com esses conceitos pré-fabricados de sofisticação, de estilo. Quem é que pode dizer hoje o que é o que não é sofisticado? Quem é o que não é sofisticado? Nós estamos numa era de pluralidade, numa era absolutamente da expressão do eu, numa era onde cada um se expressa de uma forma diferente e o conceito da diversidade ganha uma ressonância muito mais importante do que foram anos e anos atrás, né? A dominância, né? E se a gente olha para o Dona de Mim, colocando assim, as últimas décadas, boas décadas, foram pautadas pela supremacia total e absoluta do homem, né? Do macho alfa, do homem determinante. Agora, olha para o mercado que foi totalmente agora empoderado pela mulher e o homem desesperado. Tem homens participando aí, e eu falo, nós, homens, temos que nos ressignificar, porque temos que parar com essa história do absolutismo, do macho alfa masculino, num mundo que está muito mais pluralizado, com muito mais da expressão do eu. Quando você tem expressão do eu, e aí você olha para essas revistas, de uma forma geral, que trabalham com uma linguagem de uma expressão coletiva do passado, não faz sentido. Porque agora, essa expressão do eu, ela é muito mais significativa do que a expressão de um bando de gente que tem tudo o mesmo tipo de cabelo, a mesma cor de pele, o mesmo olho, a mesma coisa. Não faz mais sentido esse tipo de coisa. Então, dito isso, eu acho ótimo que esses deslizes estejam acontecendo agora, sempre aconteceram, mas é bom que aconteça agora, porque agora está todo mundo mais atento. E como está todo mundo mais atento e disponível,
tem mais do que tacar pedra mesmo, reclamar, gritar de todas as formas nas redes sociais, porque precisa ter um marco nessas questões todas. Aí eu volto para a questão do luxo. E quando eu olho para a questão do luxo, eu vou lhe dizer o seguinte: eu não acredito, Ferreirinha, não acredito em rupturas completas de consumo. Eu verdadeiramente não acho que nós entramos por uma porta e todo mundo sai igual pelo outro lado da porta. Isso é um ufanismo, uma utopia que não existe. Né? Vocês todos que estão aqui conectados, e parabéns aí pelo horário, esse grupo de pessoas que estão conectadas, a maior parte das pessoas que está aqui conectadas conhece alguém que está exatamente na mesma posição diante da pandemia. Exatamente na mesma posição. Então, eu não acredito nessa ruptura por completo de marcas, de consumidores, não. O que eu acredito é que, gradativamente, nós vamos aumentando o número de pessoas que se tornam mais conscientes, que se tornam mais responsáveis, que se tornam mais demandantes. E o que a gente tem que celebrar não é a maioria, é celebrar esses crescimentos. Porque se a gente espera que todo mundo vai mudar, isso vira frustração. Vou fazer aqui uma analogia muito direta, apenas para fazer sentido aqui nessa reflexão. Vamos olhar para a alimentação saudável. Se a gente olhar para o passado, a alimentação saudável, veganismo, no glúten, não fazia sentido nenhum no mercado. Se nós analisarmos nos últimos anos, o crescimento do veganismo, do no glúten, da alimentação saudável, é explosiva, cresce muito. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo se tornou vegano? Não. Mas eu estou dizendo que cresceu muito a base dos veganismos e daqueles que buscam alimentação saudável. Da mesma forma, vou fazer uma outra analogia. Todo mundo hoje tem feito yoga? Não. Mas a maior parte de vocês todos que estão aqui conhece alguém que passou a fazer yoga. A yoga cresceu muito nos últimos anos, mas não quer dizer que está todo mundo fazendo yoga. O que eu quero comentar dessa analogia? Ao final dessa travessia, nem todo mundo será sustentável, consciente, não consumista, mas nós teremos um número maior de pessoas crescendo nesse volume que será mais consciente, mais responsável, mais preocupada. Eu espero muito que essa explosão desse ímpeto da generosidade, da solidariedade que está acontecendo agora, a gente perceba algo, Visma, que eu vejo que é fundamental. Quando eu vejo esses movimentos agora de arrecadação extraordinária de alimentos, né, acontecendo em diversos lugares na África, no Brasil, na América Latina, admiro, bato palma, participo. Mas eu gosto sempre de lembrar que a comunidade periférica ela precisou do arroz e feijão ontem, antes de ontem, precisa hoje e vai precisar amanhã. Se a gente acreditar que de uma hora para outra todo mundo só vai comer na hora da pandemia do vírus e amanhã não precisa mais comer, tem alguma coisa equivocada. Então, a gente tem que entender que parte desse ímpeto da generosidade, parte do ímpeto da doação, parte do ímpeto da solidariedade deveriam se tornar princípios não mais negociáveis. Então, eu tenho muito mais preocupação. Agora, eu não estou falando só de empresa, não, Visma. Não estou falando só de marca, não. Estou falando nosso também individual. Nós temos um papel nosso individual na sociedade e as empresas possuem um outro papel delas. Não é apenas um lado que é culpado, responsável. Então, tomara que, ao final dessa travessia, a maior parte de nós consiga fazer uma reflexão mais saudável. A maior parte de nós. Não acredito que todo mundo estará, mas que muita gente sairá disso com reflexões mais profundas, vai ser um ganho muito bom. Uau! Gente, vocês podem ir mandando perguntas aqui também no chat, comentários que eu vou lendo aqui, vou mediando para o Ferreirinha. E tem uma outra Wisma ali escrevendo, que é a Raquel, na verdade, que ela está com o perfil de administradora. Então, vocês vão ver duas Wismas aí. Ferreirinha, você falou bastante também sobre, no começo da tua fala, sobre o conceito do amanhã, etc. E a gente vem falando ao longo dessa semana sobre a importância das pessoas buscarem repertório
para poder criar a criatividade, né? Que a criatividade não é uma coisa que você senta, vem uma iluminação e desce só sobre você. Na verdade, é aproveitar todos esses momentos. Inclusive, nessa fala de generosidade, a gente tem uma coisa que está acontecendo que é muito incrível, que são até essas sessões de lives que você tem feito muito, outros grandes profissionais têm feito muito, que quem está conseguindo aproveitar está tendo outputs incríveis disso. Você, enquanto profissional, quais sempre foram as suas fontes de inspiração, de criação de repertório, de trazer novos olhares? Quais foram as suas ferramentas? Viagem, livro, filme, conversar com os outros? Qual é o seu processo? Wisma, tudo isso, na verdade, literalmente tudo isso, eu sou um ser literalmente muito inquieto, muito fora de qualquer tipo de disciplina. Eu sou muito inquieto, eu como informação por todos os tipos de canais. E aqui tem um ponto que eu vejo que talvez seja importante nesse fórum aqui, liderado por você, Wisma, que possa ser interessante. Há muito tempo eu não comento sobre isso. Eu venho de uma região pobre do Rio de Janeiro. Eu venho de São Gonçalo, que é uma região pobre no Rio de Janeiro, é um dos maiores municípios do Rio de Janeiro e o segundo município mais pobre do Rio. Dessa forma, eu venho de uma família muito simples, de pais semi-analfabetos, imigrantes portugueses, de uma simplicidade muito grande. Eu, Ferreirinha, não estudei nas escolas de nome e sobrenome, não fiz pós-graduação mega internacional, intercâmbio quando eu era adolescente, fiz porra nenhuma disso. Não tinha condição, não tinha nem bicicleta, na verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, eu entendi desde muito cedo, e talvez não elaborado dessa forma, porque, porra, não dá para ter a mesma cabeça quando você está atrás. Mas eu aprendi comigo mesmo desde muito cedo que ninguém poderia fazer para mim aquilo que eu poderia fazer comigo mesmo. Então, eu sempre tive um princípio comigo, e esse é o mesmo princípio que eu mantenho com meus funcionários. Qualquer um aí, dessas quase 100 pessoas, podem falar com qualquer um que trabalha comigo, já trabalhou, eu o tempo inteiro prego, inclusive meus funcionários. Sejam protagonistas das vidas de vocês. Não projetem nas empresas a responsabilidade pela nossa trajetória profissional. Isso é nosso, literalmente nosso. A responsabilidade da nossa felicidade, da nossa dirigibilidade na vida é nossa. Então, eu, desde muito cedo, assumi um papel de protagonismo, de ir atrás. Eu nunca ganhei uma apresentação profissional, ninguém me deu porra nenhuma. Eu fui atrás, me superando o tempo inteiro, e não é porque eu tenho talento, não, hein? Eu fui bem mediano na escola. Não, porque esse papo de dizer assim, eu não sou criativo, eu também não sou, porra, mas aprende, se disciplina, abre a cabeça, leia, né? Faça outras coisas. Nesses últimos anos, então eu sou um devorador de informação. Tudo que você pode imaginar. Eu não sou de ler tantos livros, mas eu leio muito artigo, muita notícia do dia a dia, muito, isso desde muito cedo. Nos últimos anos, eu sou um cinéfilo absolutamente sem solução, daqueles que precisa ser internado para fazer detox, cinema, seriado. Eu sou muito visual nesse sentido e gosto muito de observar as pessoas. Então, eu aprendo muito pelo olhar do outro e aprendo muito naquilo que eu me disponibilizo a aprender. Esse é o meu processo, essa é a minha dinâmica, mas o que está por cima disso tudo, Wisma, sinceramente, o maior empecilho do aprendizado, da expansão do conhecimento, que faz aquilo que você falou muito bem, que estimula o nosso processo criativo, de inspiração, de inovação. Inovação e criatividade não é algo que você vai tomar banho, saiu do banho, botou um perfume e falou, porra, me tornei inovador. Isso não existe, porra. Inovação não é que você saiu debaixo do banho e virou inovador. Isso são processos que vão sendo gerados, né? O conhecimento vai sendo colocado em caixinhas e quanto mais você exercita e se provoca, mais as caixinhas vão abrindo e você fala, porra, veio uma ideia aqui, da onde que veio isso? Porra, como é que eu tive essa ideia agora? Na verdade, é porque você foi se preparando ao longo do caminho.
Sabe o que eu digo, Isma? Eu digo que você pode ler livro, assistir filme, seriado, viajar, pode fazer o que for. Mas o que te permite aprender é você quebrar a sua resistência. A quebra da resistência é o que verdadeiramente bloqueia. Nós temos que domar. Todo mundo é vaidoso, mas todo mundo tem que domar essa vaidade, tem que domar essa viagem egóica, descomunal, que nós nos permitimos. O ego exacerbado, a vaidade exacerbada, as certezas, as convicções, os valores muito convictos, eles barram o conhecimento, eles barram a expansão. Eu digo que você pode fazer tudo. Você pode assistir o seriado o tempo inteiro na sua frente, Wisman. Se você não se permitir a entender a mensagem, você termina o seriado dizendo: não concordo com aquela mensagem, não tem nada a ver comigo. Porra, mas não tem a ver. Tem a ver de você abrir a possibilidade de ler o outro, a diversidade, absorver informação de todos os pontos, ser capaz de verdadeiramente se colocar num processo genuíno de aprendizado, de quebrar as suas verdades, as suas convicções, os seus valores. Esse é o meu maior exercício, a minha maior disciplina. Tentar o tempo inteiro domar os meus valores, os meus preconceitos, as minhas verdades, para conseguir com que a informação nova entre e flua em mim. Uau! Vamos para algumas perguntas aqui. A Priscila Nakamura, ela tem uma empresa de filmagem de casamento. Ela está perguntando: qual a maior diferença do marketing de mercados de público B e do mercado de luxo? Excelente essa pergunta, hein? Absolutamente excelente essa pergunta. Como é que é o nome dela? Priscila. Priscila, excelente essa sua pergunta. No conceito do marketing, nenhuma diferença. Marketing é uma competência e uma linguagem mercadológica absolutamente inerente para qualquer segmento de atividade. O que muda é a intensidade e o que muda são os princípios de ativação. No luxo, nós falamos de um marketing que busca de forma imperativa a experiência, a excelência, o conceito do extraordinário, o conceito do patamar da raridade, da exclusividade, do escasso, da matéria-prima diferenciada, do algo único, especial, colocado dentro quase de um patamar, quase em cima de um altar, para que tenha esse destaque exacerbado. Produtos e serviços que dialogam com as camadas de maior volume, de B para C e assim por diante, você lida com todas essas competências colocadas de forma muito mais democrática, de forma muito mais avantajada. Então, se você vai fazer algo no luxo que é pautado para 10 pessoas, você pode ser muito mais criterioso naquele investimento da matéria-prima, da finalização, do acabamento, da costura feita à mão, daquilo que vai engajar a pessoa numa emoção maior. Quando você leva isso para as classes mais abastadas, você talvez não possa usar o mesmo tipo de princípio. Você talvez tenha que abrir concessão da matéria-prima utilizada, da ativação. Você tem que fazer uma linguagem que seja capaz, naquele tipo de investimento, alcançar um número muito maior de pessoas. O luxo trabalha exatamente o contrário, sempre trabalhando de forma mais restritiva, de mais seletiva, de mais exclusiva. Os princípios da competência do marketing são os mesmos. As intensidades são diferenciadas. A quase dimerização, né? No conceito da decoração, você vai lá no dimmer, aumenta e abaixa a luz. No luxo, você aumenta isso o tempo inteiro. Ótimo. A Carol perguntou, gente, pode ir mandando aqui as perguntas que eu vou lendo para ele. A Carol perguntou: quais seriam as 3 sugestões práticas que você daria para os empreendedores que estão aqui? Carol, a sua pergunta é maravilhosa, né? Mas 3 sugestões práticas. Vou dizer o seguinte: como empreendedor, eu vou falar assim: empreendedor precisa definitivamente entender algo. Quando você se torna empreendedor, a sua vida passa a ser 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Então, esse papo de empreendedor que diz: não, no final do dia eu sou outra pessoa, não, você não é, não. A sua cabeça tem que estar disponível 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por quê? Porque quando nós trabalhamos numa empresa, numa posição profissional executiva,
no final do dia ou no final de qualquer coisa, alguém vai dar continuidade em alguma coisa sua. Alguém será responsável por algo. No final do dia, inclusive, alguém vai ser responsável em pagar seu salário. Empreendedor precisa estar disponível com a cabeça para pensar o seu negócio, produto e serviço 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com um detalhe: não confundam disso com workaholic pelo lado negativo. Apenas lembrem o tempo inteiro, ninguém fará por nós. É o princípio, meio e fim nosso, mesmo que você tenha pessoas trabalhando com você. Segundo, empreendedor precisa lidar com a absoluta certeza que o seu amanhã pode ser diferente do de hoje. Empreendedorismo não lida com previsibilidade absoluta. E com essa imprevisibilidade, os empreendedores deveriam, e aí me coloco na posição de empreendedor, sempre tentar desenvolver mais o seu lado das soluções intuitivas, das soluções pautadas pelo raciocínio criativo. Porque no empreendedorismo, e principalmente os empreendedorismos menores, os obstáculos são muito grandes. E se eles são muito grandes, nós precisamos ser mais rápidos para fazer essa inteligência mais criativa, mais intuitiva. Terceiro ponto, que eu falei agora rapidamente: velocidade. O grande ponto do empreendedorismo diante de um cenário de empresas maiores, mais fortes, mais estabelecidas, é ritmo, é velocidade. E é por isso que você tem que estar disponível com a sua cabeça o tempo inteiro. O que quebra a possibilidade da hegemonia pelo empreendedorismo é o ritmo, a velocidade. Lembrar o tempo inteiro que o ritmo dita essa possibilidade. Então, 3 dicas rápidas. Lidar com a imprevisibilidade, sugiro desenvolver as competências mais soft skills, soluções intuitivas. Trabalhar fortemente ritmo, velocidade. Empreendedorismo tem que lidar mais com ousadia, com risco, com intemperança, porque isso são combustíveis fundamentais para a velocidade. E o primeiro ponto que eu comentei lá no início é: a cabeça tem que estar disponível o tempo inteiro. Qualquer coisa. Você vai jantar à noite, olha alguma coisa, fala: porra, tive uma ideia. Está no meio da madrugada, tive uma ideia, anota. Empreendedor precisa estar 24 horas com a sua cabeça disponível para o seu produto e seu serviço. Legal. A Vanessa Múrio perguntou: olá, Ferreirinha, boa noite. No seu livro, você fala que a tomada de decisão do consumo de luxo ocorre quando a emoção ultrapassa a razão. Acredita que esta razão muda no pós-crise? O público será mais exigente? Obrigada por compartilhar os seus pensamentos. Obrigado por você ter lido meu livro. Fiquei feliz com isso, né? Ou você fez um Google aí, hein? Mas gostei de você ter lido meu livro aí. Obrigado, Vanessa. Vanessa, eu fiz esse comentário um pouco antes, dizendo que eu não acredito em ruptura total de consumo, mas acredito, sim, que teremos um número muito maior de consumidores mais exigentes, mais responsáveis, mais demandantes. Eu não tenho dúvida. Em relação a consumo, eu vou te dizer o seguinte. Eu sou muito pragmático, todos que estão aí conectados comigo, hein? Eu não sou nem pessimista, nem otimista, eu sou totalmente pragmático. E de forma muito pragmática, um jeito Ferreirinha de ser, eu vou dizer o seguinte: nós não viemos nessa vida, gente, para comer um pedaço de bife, um pãozinho com manteiga, um copo de leite e coisa. Que coisa mais chata, enfadonha, boring, diria-se no termo em inglês. O combustível do consumo não é a necessidade. O combustível do consumo é a vontade. Se nós apenas nos permitirmos a comprar apenas aquilo que a gente precisa, porra, a vida é chata demais, gente. Absolutamente chata demais. O combustível do consumo são as nossas vontades. Quando a gente exercita querer assistir um festival, quando a gente decide assistir um filme no cinema, quando a gente decide falar com a Wisma para fazer uma viagem de turismo, quando a gente decide comer num restaurante diferenciado, comprar um tênis diferente, usar um perfume diferente. O combustível do consumo é a vontade. Na atividade do luxo, quando eu comento isso no meu livro, é que o luxo trabalha exatamente como eu dizia na pergunta anterior, do marketing, ele trabalha nessa elevação, nessa ativação total num patamar mais elevado. O que eu quero dizer com isso?
Todos nós consumimos o não necessário todos os dias. Todos nós. Nós não precisamos desses sabonetes incríveis com pétalas de jasmim colocado trabalhar. Não precisa usar azeite com a colheita do orvalho da manhã da azeitona. Porra, usa óleo. Usa qualquer sabonete que esteja disponível. O que nos estimula é esse algo mais, o não necessário. O que nos estimula é o consumo do supérfluo. Não tem nada de negativo nisso, gente. É exatamente o estímulo de você dar um passo a mais daquilo que te traz prazer, satisfação, alegria, indulgência, conquista, o que for. E aí eu digo que no luxo, a tomada de decisão é essencialmente uma conexão emocional. Porque se fizer conta, vai racionalizar e vai achar que é uma loucura isso. Quem é o louco que racionalmente acha que precisa pagar o valor para uma caneta da Montblanc? Quem é o louco que acha que precisa pagar o valor de um carro, seja lá o que for, da Porsche? Quem é que acredita que precisa pagar sapato, calçado no Louboutin? Racionalmente não faz sentido. Mas não é só no luxo. Não faz sentido também quando a gente compra lá escova de dente, mega ultra especial, para baixo, para cima, pela lateral, que parece que vai sozinha fazer uma higiene na nossa boca, e o dentista passa a vida inteira dizendo assim: usa uma escova de dente de cerdas macias, básicas, e fique 5 minutos na frente do espelho escovando. É isso que a gente precisa. Sabe quanto custa no real brasileiro? Não sei o valor em Moçambique, mas sabe quanto custa? Custa a escova de dente que o dentista pede para a gente usar, custa na faixa de 5 a 6 reais. Mas a gente vai para o supermercado e a gente fica encantado com a embalagem, com as escovas de dentes extraordinárias, maravilhosas. Isso é o consumo do não necessário. Então, esse consumo do prazer, ele é fundamental na escova de dente, ele é fundamental no show, porque, gente, vamos olhar para todos nós. Por que nós precisamos assistir um show ao vivo pagando o valor que a gente paga? Ouve Spotify, porra. Fica ouvindo a música dentro de casa. Se quiser dar um clima, apaga a luz, deixa ela colorida. Mas a gente paga o valor para ir para o show por quê? Necessidade? Não. Vontade. Ótimo. A Priscila tem outra pergunta aqui também, super legal. Deixa eu ver que foi tudo lá para baixo. Vamos lá. Priscila perguntou: qual canal de comunicação você acredita que o público de luxo consome mais? Instagram, podcast? Olha, nas redes, se você faz uma pergunta direcionada para as redes sociais, Instagram é a ferramenta número 1 hoje do mundo. E principalmente mercados onde a emergência de consumo é mais acentuada, que é o caso de países como os nossos, da América Latina, Brasil e um pouco na África também, o Instagram, os crescimentos são explosivos. Instagram é atualmente a ferramenta mais importante de estímulo de consumo. Ou seja, se você quer posicionar produtos e serviços para serem estimulados para uma tomada de decisão de consumo, o Instagram é o número 1. E é, sem sombra de dúvida, o fundamental hoje para quase todas as marcas e também para as marcas de luxo de uma forma geral. Podcast é uma mídia ainda de nicho. Ainda é uma mídia excepcional, crescendo fortemente, mas ainda uma mídia de nicho. Não é uma mídia ainda de mainstream. Vai crescer bastante, mas ainda é uma mídia de informação, ou seja, de expansão de conhecimento, e não necessariamente de estímulo direto de consumo. Ainda olhando para o luxo, eu vou te dizer que para as chamadas, vamos falar, table magazines, que são as revistas, principalmente as revistas de lifestyle, mais atemporais, não modais, atemporais, que elas têm um tempo de duração maior de leitura, elas ainda têm um peso importante nos mercados mais tradicionais. Fundamental nesse sentido. Mas, de imediato, eu diria, nas redes sociais, Instagram em liderança por completo. A Raquel perguntou: o que você acredita que é o luxo no Brasil? O que faz sentido de luxo para o brasileiro? Olha, Raquel, muito boa a sua pergunta, mas assim, no conceito do luxo, o luxo no Brasil é o mesmo em todos os lugares do mundo. O que muda é a nossa
intensidade de conhecimento, exposição dentro de um nosso mercado. Nosso mercado é um mercado mais jovem. Tanto o Brasil e Moçambique são mercados mais jovens diante desse consumo de luxo. Quando a gente fala do consumo das marcas internacionais, o Brasil está alguns passos à frente de Moçambique. Quando a gente fala de destinos de turismo de luxo em Moçambique, Moçambique tem destinos extraordinários de turismo de luxo, até um pouco mais daquilo, até que eu acredito que será o futuro. Algo mais escapista, mais wild, mais selvagem, mais roots. Isso é bárbaro em Moçambique de uma forma geral. Colocando dessa forma, o que muda não é nosso entendimento de luxo. O luxo ele é meio que... E até os códigos no Brasil são muito parecidos na nossa interpretação. O que muda é a forma que a gente recebe ou quer ter a intensidade. O brasileiro, por exemplo, e Moçambique também, nós demandamos muito mais educação sobre o luxo do que demanda a Europa, porque nós estamos em momentos diferentes de maturidade de mercado. Segundo, brasileiro, principalmente, é muito mimado. Nós somos uma cultura spoiled. A gente adora ser mimado, a gente adora ter alguém servindo, nós somos uma cultura de serviço, nós somos uma cultura de ser o tempo inteiro colocado num patamar de mimo o tempo inteiro. Essas intensidades são mais exacerbadas no Brasil. O brasileiro demanda mais eventos presenciais. O brasileiro gosta muito da sinestesia, do engajamento, da troca com as pessoas. Isso já não é uma verdade absoluta no mercado americano, no mercado europeu. A Europa vai favorecer muito mais os eventos culturais nesse posicionamento no luxo. O brasileiro ainda ama os eventos nas lojas. É muito difícil você hoje considerar que um europeu vai para eventos de lançamento de produto em loja. No Brasil, a gente ainda ama esse tipo de coisa. Alguma coisa errada? Não. Momentos diferentes nessas intensidades da apropriação dos códigos e da nossa leitura de mercado. Ótimo. Tem mais 2 perguntas aqui, pessoal. Quem quiser fazer mais pergunta, pode mandar, que a gente tem mais 9 minutos com o Ferreirinha. Então, vamos para a pergunta da Giovana. A Giovana perguntou: Ferreirinha, você acha que a indulgência do consumidor no mercado de luxo vai prevalecer ou tende a diminuir no pós-crise? O mesmo se aplica para itens de menor desembolso? Olha, vou voltar... Eu me lembro o nome dela? Giovana. Giovana, vou voltar à pergunta um pouco antes. Assim, indulgência, ela é fundamental em consumo, tá? E ela independe se é consumo de luxo. A indulgência é um exercício fundamental que nós precisamos ter em consumo, mas você pode estar lá na base social da pirâmide, mais posicionada na base, né, da escassez de recursos, ou no topo de pirâmide. Indulgência é o termo que traduz quando a gente compra ou acessa alguma coisa que nos faz bem. Que a gente meio que olha para a gente e fala: poxa vida, tenho direito, hoje sim, quero fazer um bem a mim mesmo. Poxa vida, trabalhei tanto, hoje eu vou querer isso. Isso é indulgência. A indulgência reduz no pós-crise? Olha, indulgência vai ser sempre presente na nossa vida. O que muda não é a indulgência, o que muda é a capacidade financeira. A capacidade financeira vai regulando a nossa indulgência. Isso quer dizer o seguinte: se eu adoro adoro comer a esfirra de um determinado lugar e adoro sair para comer esfirra, se a minha possibilidade financeira estiver me estrangulando, eu não vou fazer esse exercício de comer tanta esfirra fora de casa. Talvez eu passe a comer menos fora de casa e mais dentro de casa. Não mudou a vontade, isso é muito importante. A vontade continua, a restrição financeira não. Quando você sobe a pirâmide, por isso que eu volto a dizer lá atrás, não acredito em ruptura total de consumo. O que eu acredito é, o que muda quem está em posições de renda discricionárias mais favorecidas, todas as vezes que você tem o exercício da indulgência, você pode realizar mais rapidamente, porque você tem mais dinheiro disponível. Então, o que pega a partir daí são aquelas pessoas que podem sair dessa crise mais conscientes de consumo, talvez reduzindo o consumismo, aumentando outros tipos de percepções. Mas,
Indulgência é fundamental na tomada de decisão de consumo, hein? Tenho absoluta certeza disso, e não lidem com esse termo de forma negativa como empecilho. Ele é fundamental, até para a gente ir na padaria para comprar um pãozinho quentinho, fresco. Isso não é necessidade, não precisa. Compra o pão dormido e bota no forno e esquenta. A indulgência, ela é fundamental para o nosso exercício diário de consumo. E aí a pergunta da Poliana. A Poliana perguntou, pela sua experiência, quanto tempo depois, anos, meses, depois os produtos e serviços que são considerados de luxo conseguem ser popularizados ou desejados também pelas demais classes sociais no Brasil? Olha, Poliana, sua pergunta demanda assim, muita reflexão, mas o primeiro ajuste que eu preciso fazer é o seguinte: produtos e serviços de luxo não são popularizados. Eu entendi o seu comentário. Termo popular é um termo usado para produtos e serviços de massa. Os produtos e serviços de luxo são democratizados. Tem uma diferença muito grande. Democratização é você aumentar o acesso no mesmo patamar de preço. Popularização é abaixar preço. Então, a atividade do luxo não trabalha abaixando o preço. A atividade do luxo trabalha na democratização do acesso. Eu não posso te dizer de tempo, porque isso muda muito, Poliana, na inteligência de mercado, de consumidor, hábito de consumo, regiões, tem uma série de elementos aí fundamentais para a reflexão. Mas eu vou te dizer o seguinte: analisa, essa sua pergunta é muito interessante, analisa mais pela segmentação e pela atividade. As segmentações e as atividades do luxo que trabalham de forma mais apropriada essa expansão de consumo, essa democratização, bebidas e mundo da beleza. Então, a beleza, cosmético, beleza, tudo que fala com a estética e bebidas, você consegue trabalhar a marca de luxo numa penetração muito mais ampla, democrática. Você vai ver na vodka, no uísque, na cachaça, tudo isso que são produtos posicionados elevados que têm condição de entrar de forma muito ampla nesse sentido. Café, eu vi alguém fazendo aqui uma pergunta da Karina do café. Café é o contrário. É o café que ela falou. Karina, café é o contrário. Café é um produto já de massa. Ele não é um produto de luxo. Então, o café é o exercício contrário. É o exercício da premiumização. O café, ele já é na base. O exercício, Karina, é exatamente esse que você escreveu aí. É você elevar o patamar. É ao contrário da pergunta da Poliana. Então, a melhor forma de analisar Poliana é você ver pela atividade. Analisa marcas de beleza, estética, cosmética e perfumaria e a área da bebida, porque esses são excelentes exercícios na área do luxo que trabalham a democratização, a capilaridade. E aí eu vou para a última pergunta. Enquanto eu faço a última pergunta, eu já vou pedir o que eu sempre peço para vocês. Postem o Ferreirinha, nossa foto aqui. Marquem no Instagram para a gente. Esse é o nosso pedido de contrapartida de vocês. E depois que a gente encerrar com ele, a gente ainda tem um outro momento aqui com a Carol, que a gente vai fazer todo um bate-papo em cima dessa palestra dele para a gente pensar em ações práticas para vocês. Mas vamos lá rapidamente. A Carla... Mas eu tenho meu Instagram também, Carlos Ferreirinha. Fala do meu Instagram. Marcar você, @Carlos Ferreirinha. Isso. Já, Raquel, escreve aqui, por favor, o Instagram dele, porque aí todo mundo, as 90 pessoas, a gente quer ali, ó. Quase... Ô, Isma, deixa eu fazer um comentário. Tem mais perguntas aí? Tem um comentário da Carla e uma pergunta da Priscila. A Tá Carla, bom, porque senão pode fazer um pouco mais. Se tivesse alguma outra aí, pode fazer. Não fica sofrendo, não. A Carla mora em Portugal e ela mandou: talvez possa estar a fazer uma análise superficial, mas vejo que as marcas de alto luxo, indo nessa linha de alcançar públicos de outras classes sociais, com certos posicionamentos diferentes. Nunca vi tantas camisetas nas avenidas da Liberdade expostas nas vitrines como agora. Celebridades como Bruna Marquezine sendo descolada com camisetas rasgadas, que custam 3 a 4 mil reais. A imagem de que o luxo também pode ser o dia a dia. E aí a pergunta da Priscila. Ferreirinha, como você... Peraí. Não. De quem é esse comentário?
A Carla, de Portugal. Carla, deixa eu te fazer um comentário. Você trouxe bastante reflexão aí, não vou deixar passar, não. Deixa eu te fazer 2 comentários aí que é importante. Primeiro é o seguinte: as marcas de luxo querem sobreviver mais 100 anos, tá, Carla? Elas não querem ficar envelhecidas, paradas no tempo. Então, todos esses exercícios aí que você vê, conheço muito, né? Tem muitos projetos em Portugal. Na Avenida da Liberdade, que é em qualquer lugar do mundo, essa leitura mais democrática, mais pluralizada, eu não vou entrar aqui na questão da moda, não vou entrar na questão do lifestyle, porque isso não é minha competência. Mas a leitura da democratização e de uma linguagem mais pluralizada, olha o que eu comentei no início, a pluralidade, a possibilidade de lidar com mais diversidade, ela é fundamental. Aí a gente tem que olhar para os tênis. Olha o fenômeno que virou os tênis e os sneakers nos últimos anos. Agora, deixa eu fazer um comentário aí muito importante, cara. Quando você fala aí da Bruna Marquezine, usando a camiseta de marca rasgada, mas ela não está pagando o valor dessa camiseta lá embaixo, não, tá? Esses tênis todos, essas camisetas aí que parecem todas desconstruídas, as calças rasgadas, têm um valor elevado de posicionamento da marca de luxo. Não é um valor popular, não é um valor de produto que está em qualquer lugar sendo vendido a qualquer valor. Então, aqui é uma construção do luxo de uma linguagem mais pela diversidade, pelos novos públicos, pelas novas gerações, pelas possibilidades de uma linguagem mais contemporânea. Vamos lá, pergunta da Priscila. Vamos lá, a Priscila perguntou. Deixa eu voltar aqui. Ferreirinha, como você acha que uma pessoa consegue agregar valor em seu nome, transformando o nome na sua marca? No caso, pelo que eu entendi dela, porque ela já está fazendo a semana com a gente. Ela tem uma empresa que é o sobrenome e ela quer transformar o nome dela no negócio. Assim como... Claro, imagina, assim como todos nós. Priscila, a sua pergunta é uma pergunta que define principalmente a existência do empreendedor. A marca principal é a nossa. Nós somos a principal marca de nós mesmos. Da mesma forma, marcas... Então, sua pergunta, Priscila, é uma pergunta muito interessante, eu vou usá-la de forma mais ampla e plena para todo mundo. Marca é um ser vivo. Não importa se é a marca de uma empresa de produto e serviço ou se é a nossa marca. Se ela é um ser vivo, ela precisa ser alimentada, trabalhada, sendo trabalhada o tempo inteiro, de forma contínua. Marcas precisam ser trabalhadas por atributos, por características. Isso quer dizer que a nossa marca individual precisa ser trabalhada da mesma forma que a gente trabalha a marca de empresa. Você tem que associar símbolos, você tem que associar características, você tem que colocar suas diferenciações, você tem que deixar claro por que existe essa marca, da onde veio, aonde você se diferencia. Todos os mesmos elementos. Vamos imaginar, se você estivesse agora construindo uma empresa para vender cachorro-quente, e a marca que você faria para esse cachorro-quente, o mesmo exercício estratégico que você colocaria para fazer essa barraquinha de cachorro-quente, é o mesmo exercício que a gente tem que fazer com a nossa própria marca. O nosso cuidado da nossa identidade, da nossa imagem, do nosso posicionamento, das nossas construções de elementos que vão moldando aí a nossa existência enquanto marca. Então, quando eu sou chamado aqui, eu tenho a minha empresa de consultoria, eu tenho a minha empresa Bent Store, mas eu fui chamado pela Wisma, pela marca Ferreirinha, e não apenas pelas empresas que eu tenho. Pelas empresas que eu tenho, chama qualquer profissional da minha empresa. Então, aqui é importante um exercício contínuo, o mesmo exercício estratégico que a gente faz para qualquer outra marca disponível no mercado, é o exercício que a gente faz para... Por isso, muito boa a sua pergunta, quando eu digo, quando o empreendedor é a marca de si mesmo, muito cuidado com a sua comunicação, com a sua postura, com o seu posicionamento, com a sua visibilidade, com a sua identidade, porque tudo isso cria elementos cognitivos que vão sendo associados à marca que você está projetando. Muito bom. E aí, tem muitas frases aqui, Veni. A Larissa perguntou quais são as tendências de viagem para o período pós-pandemia. Ela também tem uma agência de viagens e está na expectativa desse comportamento.
E aí a Vanessa perguntou se você vai abrir novamente o seu talk de beleza. Meninas, é importante que quando a Wisma fala assim, talk de beleza, parece que eu sou um indivíduo de beleza, de estética, nada disso. É um talk de gestão, tá? De oportunidades de mercado, de reflexões mercadológicas. Eu não sei, amanhã eu tenho uma reunião até com o meu gestor, que é o Leandro. Nós já temos uma segunda turma do nosso talk de arquitetura e decoração. E seguramente vai ter o de beleza novamente, porque tem muita gente buscando. Mas ainda não tem, mas fica atenta, porque vai estar disponível aí nas comunicações, mas vai ter sim, tá? Tendências de turismo. Como é que é o nome da pessoa? Deixa eu abrir aqui de novo. Um momentinho. Larissa. Larissa. Olha, se eu tivesse essa pergunta de tendência de turismo, a resposta certa, eu não estaria nem aqui agora com vocês, hein? Porque eu estaria agora vendendo essa possibilidade de todo. Não está certo ainda, mas eu vou voltar àquilo que eu comentei lá atrás. Vão ter restrições nos principais mercados, nós teremos aí uma possibilidade. Eu não sei aonde você está, Larissa, mas eu vou dizer o seguinte: evitando aí certezas e futurologias. Eu vejo que aquilo que a janela de oportunidade mais importante que acontecerá nos próximos meses no turismo mundial, brasileiro, Moçambique, africano, latino-americano, europeu, americano, a janela de oportunidade mais importante será a janela do turismo local, do turismo do indivíduo que está localmente, porque terão muitas dificuldades dessa movimentação internacional. Então, agora, o principal movimento que eu tenho recomendado esse é o momento de nós educarmos o nosso cliente local para fazer turismo local, turismo doméstico, conhecer as nossas possibilidades. É claro, o que eu quero dizer com isso? Nos próximos meses, vou afirmar o país mais premiado de turismo nos últimos anos, que é Portugal. Os próximos meses, o português será mais importante do que a comunidade internacional. Da mesma forma que será o brasileiro, da mesma forma que será o africano. Então, o ponto principal agora é olhar para o turismo local. A Regina mandou uma mensagem. Ela falou o seguinte: queria que soubesse que tive a oportunidade de ouvir uma palestra sua em Manaus por volta do ano 2000. Você me inspirou a abrir meu negócio de vinhos lá. Sou muito grata por isso. Meu Deus, mas 2000, 19 anos atrás, meu Deus do céu. Que maravilha, gente. Poxa, olha, já valeu tudo aqui por essas semanas todas de quarentena e esse trabalho aqui com a Wisma. Obrigado por isso, tá? Foi feedback que aquece a alma. Muito obrigado. E a Michela, para a gente fechar as perguntas, ela mandou. Ela é do entretenimento, da área de tiqueteria e vendas de ingressos. Esse mercado está com os dias contados? Ai, não faça isso não. Ninguém está com o dia contado de nada, gente. Nós temos dias contados para as mesmas realidades. Mas isso não quer dizer que nós não voltamos em cima de realidades novas. Não, em hipótese alguma. Aquilo que eu comentei no início. A cena não é a mesma. É uma nova cena, um novo episódio desse seriado. E que nós teremos novos protocolos, novas oportunidades. Mas, em hipótese alguma, nem de longe eu acho que dias contados. Agora, existe uma reformatação, existe um redesenho de oportunidades, possibilidades, acredito eu, tiqueteria, como você colocou. Os próximos meses serão eventos, uma vez que comece a retomada, eventos menores, com menos pessoas, mais arejados, talvez mais intimistas. Um exemplo interessante que a gente está tendo são as lives musicais que estão explodindo no mundo como um todo, né? Nós aprendemos que, muitas das vezes, algumas das coisas mais intimistas, da mesma forma que já estava acontecendo com os casamentos, mais boutiques, os wedding destinations, já eram movimentos de mercado que vinham acontecendo. Então, bem de longe, hein? Não trabalhe isso de dias contados. Trabalhe que os dias estão contados para ser exatamente a mesma coisa. E bota a cabeça para pensar o que será a nova possibilidade, como é que será o movimento, de que forma que o próprio mercado de eventos e entretenimento tem que surpreender o cliente com novos formatos. Feirinha, e aí, para a gente encerrar, eu queria te pedir para dar um recado final para todas essas meninas, muitas com
o coração aí na ansiedade, em função de tudo isso que está acontecendo, mas com certeza hoje muito mais inspiradas com as suas falas. E já te agradecer muito pelo seu tempo, por essa oportunidade. Elas me conhecem, algumas já me conheceram pessoalmente, eu usualmente não fico tão nervosa. Acho que você foi o primeiro convidado que me deixou suando as costas, mas é porque eu sou muito fã, de verdade. E queria te agradecer e dizer que foi demais, melhor do que o sonho, do que esperado. Então, é isso. Vou te pedir para deixar um recado para as meninas, e aí as meninas depois fiquem aqui ainda, que a gente tem uma continuação. E aí foto, gente, não esquece, tira foto, marca, @Carlos Ferreirinha, todo mundo no Instagram. Todas as lives, eu quero que o Instagram dele quase não caiba todo mundo marcando Nossa, ele. não, imagina. Que a gente é competitivo aqui. Adorei. Wisma, deixa eu te dizer assim. Primeiro, eu genuinamente quero agradecer a vocês por essa oportunidade e a você. A sua aproximação comigo foi absolutamente especial. Eu até hoje postei sobre a troca que eu tive com você. Então, mais do que você ter me agradecido por ter te inspirado, e eu não tinha a mínima noção, né, em relação a isso, eu vou te agradecer pela sua generosidade em ter compartilhado a sua verdade, pela sua gentileza de se aproximar muito cuidadosa para esse encontro. Agradecer a todas vocês aí por ser o primeiro homem a participar aqui dessa troca com vocês. Eu digo para vocês que eu estava esperando, era uma live no Instagram, eu não estava. Isso daqui foi extraordinário, muito acima do que eu podia imaginar. Wisma, parabéns, condução assustadoramente precisa. Eu produzo muito quando eu sou provocado com inteligência do outro lado. O conteúdo de vocês, as perguntas de todos vocês foram impressionantes. Todos, porque tem homens aí, porque eu vi um de Marcelo que apareceu aí em algum momento. Então, foi realmente impressionante. E eu faço até uma pergunta antes. Isso vai ficar gravado, Wisma, em algum momento? Sim, a gente está gravando e depois a gente manda para você, porque a gente manda para as meninas de Moçambique, que tem 6 horas de diferença. Então, agora lá para elas... Mas isso fica disponível publicamente? Podemos deixar ficar. Não, porque ficou tão. Isso, eu vejo aqui que foi tão rico a troca de conteúdo, as perguntas extraordinárias. Seria bacana se vocês, dona de mim, trabalhassem uma postagem disso, deixando isso no YouTube, alguma coisa parecida, para que as pessoas acessem. E aí eu compartilho também esse link, sabe? Para as pessoas acessarem, que foi. E também eu acho que gera uma visibilidade aí do projeto e da iniciativa de vocês. Eu tenho um carinho muito grande por Moçambique, tenho me aproximado cada vez mais e devo crescer de projetos lá. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, Wisma, se a maior parte de nós, né, digamos assim, se a maior parte de nós, e principalmente nós que estamos aqui conectados, nos permitirmos fazer essa travessia com reflexões profundas sobre nós mesmos, nós teremos uma chance única que está sendo nos dada de ressignificação de nós mesmos. Dito isso, eu vou fazer o seguinte comentário. Esse é um momento de muita dor, de muita angústia. Para muitos, é um momento de muito desespero, porque é uma interrupção por completo de fluxo de caixa, de projetos, de sonhos. Mas acreditem em duas coisas que eu vejo que é fundamental. A primeira delas, esse é o momento de nós nos possibilitarmos a fazer um resgate da conexão humana. Essas iniciativas, como a de vocês aqui essa semana, é uma possibilidade genuína de nós nos conectarmos pela experiência humana. Aqui, mesmo que nós estejamos num canal digital, mas nós estamos aqui não trocando com a tecnologia. Nós estamos fazendo com que a tecnologia nos permita com que nós possamos nos conectar. Totalmente diferente. Então, esse é o momento do resgate da conexão humana. Exacerbem isso. Nesses últimos anos, a gente se permitiu, de forma muito brutal, se afastar do outro. E talvez agora seja um momento interessante para que a gente volte a se aproximar do outro.
E finalizo dizendo o seguinte: por mais que o amanhã ele não seja claro nesse momento, mas o amanhã ele existe. A certeza que existe o amanhã, ela é o mais importante. E o que a gente precisa é se preparar de todas as formas, sejam elas quais forem essas formas, antecipadamente, para que quando esse amanhã bata na nossa porta, a gente esteja preparado para conseguir reagir rapidamente. Obrigado, Isma. Uau! Muito obrigado. Foi muito Obrigada, especial. obrigada, Agradeço muito. obrigada. Obrigada mesmo. Muito beijo carinhoso aí para todos vocês, para todos. Quem está em Moçambique ainda acordado, eu estou impressionado. Se está ainda acordado, eu estou realmente impressionado. Mas um beijo carinhoso aí para todas vocês e para todos vocês aí que estejam aí também. Tá bom? Super Beijo, bem. Isma. Obrigado. Boa Obrigada. continuidade aí de vocês, tá? Até logo. Tchau. Até logo. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Nossa, gente, que energia, que vibe. Bom, Wismar, chegou a minha hora de fazer aquela voltinha sobre para onde vamos e por onde fomos. Acabei de ler aqui o comentário da Jéssica, a gente está apaixonada, sim. Que troca foi essa? Que honra foi a nossa de dar essa chance de o primeiro homem a fazer parte desse palco, Dona de Mim, ser toda essa conversa e toda essa fala, né? Carol, E, bom, antes de você fazer o ramp-up final, quero só explicar para as meninas o que vai acontecer. A gente ainda tem mais 40 minutos, tá? Então, Carol vai fazer todo um resumex aqui, que ela traz outros pontos de vista, que eu acho que são super importantes, e depois vocês fiquem ainda, que a gente vai traduzir tudo isso para os negócios de vocês. Vai lá, Carol, o palco é seu. Sim, e eu acho que tem uma outra coisa que é importante de falar agora, que se alguém tiver alguma pergunta ou quiser trazer alguma coisa para a gente conversar junto, acho que essa capacidade da gente de processar isso junto também é a capacidade de trazer todo esse conhecimento e processando ele em sabedoria, em insights e tudo mais, que tem tudo a ver com o que a gente fala. Bom, então o Feirinha começou com uma reflexão bastante, que ele comentou que era uma reflexão dura, que é a reflexão da gente ver quem éramos nós antes da pandemia e que de que forma que a gente estava olhando tanto para a diversidade, para os movimentos inclusivos e para todas as mudanças do mercado. E, ou seja, a quarentena ela não mudou, ela apenas acelerou algo do que já vinha acontecido. E para isso ele trouxe 3 competências principais, que é o que ele chama de 3 R's. O primeiro R é resiliência, o segundo é ressignificação e o terceiro é reação. O primeiro R da resiliência tem a ver com quem sou eu agora, o que eu tenho que fazer agora para manter essa travessia e o que eu preciso renegociar, rever, repensar nesse momento agora. O segundo R está ligado à ressignificação, quem serei eu, como que eu reativo o consumo, como que eu me mantenho relevante, uma vez que de retomado todo esse consumo, a cena não será a mesma. É como se tivesse mudado um filme, mudado toda a cena, e que faz sentido a gente olhar para aquilo tudo que a gente tem, para todos os nossos talentos, para ver o que estava engavetado, para ver o que ainda faz sentido. E o terceiro R está ligado ao futuro, está ligado ao amanhã, apesar da prioridade 0, da prioridade 1, da prioridade 2, da prioridade 3 serem fluxo de caixa, como que a gente olha para isso tudo? Esse momento da pandemia e tudo mais é um momento que nos coloca num ambiente de teste, que a gente passa da negação para a experimentação, para o aprendizado, e que é um momento muito importante para a gente trabalhar generosidade, como que cuida do outro e como que trabalha a empatia. Então, não é o momento da venda ser protagonista, não quer dizer que a venda desaparece, mas ela ainda é importante, mas é sim tempo de protagonistas do engajamento, do cuidado, das relações, da atenção com o outro. E aqui ele trouxe muito o caso de 2 marcas, a Hermès e a Gucci, que no momento da pandemia que ela estourou, na Itália principalmente, elas pararam as vendas no e-commerce, como quem diz assim, a gente está reagindo, está lendo esse cenário. Muito bem, também é um momento da gente acertar o tom, da gente encontrar o equilíbrio,
da gente ter um consenso de entender como que a gente segura esse momento da venda, mas a gente lê esse cenário. E aqui eles citam um pouquinho o exemplo das revistas de estilo de vida, de lifestyle, que não tiveram essa leitura de contexto tão clara de trazer uma linguagem ultrapassada, de trazer uma linguagem que não traz a expressão do eu. O que ele trouxe também é que ele não acredita numa ruptura completa. É um processo, né? Apesar de, por exemplo, muita gente começar a ter feito yoga, não é que todo mundo começou a fazer yoga ao mesmo tempo. E uma frase que para mim foi uma das frases mais importantes, que ninguém poderia fazer para mim aquilo que eu poderia fazer comigo mesmo. Que cabe aqui a nossa autorresponsabilidade e autoliderança. Que ele traz um convite da gente ser líder e protagonista das nossas vidas. Outra coisa super importante é aprender pelo olhar do outro, né? A gente começar a entender como é que o outro calça, que calçado que o outro está calçando, e começar a quebrar todas as nossas resistências. Aonde que estão as nossas resistências? Estão em domar nossas vaidades, em domar o nosso ego, os nossos valores, os nossos preconceitos, os nossos pré-conceitos. E se colocar em processo de aprendizagem sempre. Que mais? Ele diz também que ninguém fará por nós, né, o que a gente tem que fazer pela gente. Então, meninas, hora da gente assumir protagonismo pelas nossas vidas. Meninas, homens e todos nós. E a gente assumir a nossa voz também. Como que a gente lida com isso, que não existe mais a previsibilidade absoluta, mas que o amanhã será diferente, mas que a gente tem a garantia que existe o amanhã. E para isso ele traz 3 pontos. Trabalhar com a imprevisibilidade, trabalhar com o ritmo, principalmente para quem é empreendedor, saber ler, ter velocidade, ter ousadia e estar sempre ligado. E aí ele traz um pouquinho a questão que muitas vezes o nosso combustível do consumo não é a nossa necessidade, mas é sim a nossa vontade. E quando a gente fala de mercado de luxo, a tomada de decisão é muito emocional e é um consumo muito ligado ao prazer. Muito bem, Wisma. Agora dei esse gás e agora é o nosso bate-bola. Gente, toda vez que sou eu que tenho que fazer o poder de síntese, é horrível, porque assim, eu não tenho essa capacidade. Vocês perceberam ontem, né, que eu dei uma sofrida. Quero dizer que vocês não veem o diagrama que ela faz uns desenhos, assim, que tipo, fica... Não, ela tem todo o diagrama dela e é muito louco, cara. Eu nem no meu melhor sonho consigo chegar nem perto. Mas assim, ó, o que a gente tem para vocês agora e que é parte do que a gente quer construir aí nessa próxima meia horinha, vamos colocar assim, daí a gente vai dormir? A gente chegou na metade da nossa semana, um pouquinho mais, né? E aí, não, exatamente na metade? Não, um pouquinho mais. Então, a gente chegou um pouquinho mais na metade. O que a gente tem, que vocês já aprenderam aqui? Então, a gente falou de criatividade e percepção de mudanças comigo. Depois, a gente falou sobre toda a questão de mídias sociais, importância de posicionamento digital com a Adriana. A gente trouxe habilidades e competências necessárias ontem com a Patrícia. E hoje, vocês aprenderam a necessidade de diferenciação, começaram a entender como que vocês vão trazer para os consumidores ou para os projetos nas empresas que vocês trabalham toda a questão de gerar esta vontade, ao mesmo tempo que com generosidade em função de todo esse momento. Então, acho que a gente tem alguns desafios aí. Quando vocês receberam a inscrição, a gente mandou um PDF que chama Canvas. Se vocês não tiverem, não tem problema, pode depois deixar direct no Insta do Dona e a Raquel manda para vocês. Mas a ideia agora é que a gente comece a responder um pouco das perguntas com base nesses 4 dias, para que vocês já comecem a trazer para o dia a dia de vocês soluções mais práticas, tá? Então, aproveitem esse momento para vocês perguntarem, pode ser de qualquer um dos temas, para que a gente consiga ir trocando com vocês, para vocês já conseguirem colocar no dia a dia de vocês, enfim, percepções e tudo mais. Eu acho que aqui, gente, fica alguns grandes ensinamentos desses 4 dias. Amanhã a gente tem uma palestra muito importante e, assim, diria até primordial para o momento que a gente vive, que é sobre finanças pessoais e de negócios, com a Gabriela, que é diretora?
de um fundo, de um dos maiores fundos, do maior fundo do mundo, que tem sede em Nova York, e na quinta-feira a gente tem uma palestra super importante também com a Carol, sobre aí várias coisas, porque a Carol fala de várias coisas, assim como eu. Então, a gente ainda tem 2 dias que vão ser muito legais, mas é importante que agora a gente faça assim, beleza, olha tudo isso que entrou na minha cabeça, como que eu traduzo isso aqui para a minha realidade. Então, eu sei que tem meninas aí que são profissionais autônomas, que estão paradas, tem gente que tem negócio, tem colega aí do turismo junto comigo, tem gente que está no mundo corporativo e que manda mensagem depois para a gente falando que quer pedir demissão, mas não sabe se é o momento. Enfim, a gente tem vários temas que eu acho que agora é a hora de vocês mandarem para a gente começar a construir isso junto. Outra coisa que eu acho que fica um aprendizado aqui para todo mundo, gente, é que percebam que quando a gente foi construir essa semana, a gente sabia que ia ser desafiador, porque, embora todo mundo tivesse conectado, é desafiador, né? É desafiador a gente conseguir trazer todo mundo, e a gente trouxe todo mundo que a gente queria, tá? A gente trouxe o número 1 de cada um dos temas. Não tem hoje, e eu não tenho nenhuma falsa modéstia aqui para falar sinceramente, mas vocês 71 que estão aqui ainda, não tem hoje no Brasil nenhum profissional que seja na escala ali mais bem qualificado para falar do que falaram para vocês do que esses que a gente trouxe. E vocês estão aproveitando isso, eu acho que isso é muito, muito lindo. Mas o que é legal falar pelo outro lado? Vocês conhecem a gente, vocês sabem, a gente é de Curitiba, a gente está aqui. Como que a gente chega lá para falar com essas pessoas, para ter esses acessos? Isso também é legal para vocês. Então, perguntem tudo que vocês precisarem perguntar. Eu vi que tem bastante coisa aqui no chat. Carol, lidera aí o chat, mas aproveita esse momento para a gente continuar construindo aqui. Bom, Luiz, acho que esse é um momento bem pragmático da gente trazer isso para a nossa realidade. É muito inspirador, sempre que a gente fala de mercado de luxo, nossa cabeça e nosso coração viajam, mas daí acho que agora a gente começa a aterrissar um pouco para a nossa realidade. Eu coloquei uma pergunta ali no chat, que é uma pergunta que, na verdade, é uma reflexão, que é quais são os 3 próximos passos que vocês irão dar depois de sair daqui. Mais uma vez, para quem está com a gente liberou uma metodologia que é um Canva, que é um slide para todo mundo organizar isso tudo. Então, assim, não importa como, gente, no papel de pão que for, mas começa a estruturar isso tudo. A gente manda o Canva, Pri, com certeza, mas da gente começar a trazer isso tudo. Então, se alguém quiser trazer aqui algum caso real para a gente discutir, fica essa porta aberta. A Pri, que trabalha com eventos e cerimoniais, comentou um pouco quanto está vivo para ela toda essa questão de criatividade, de como que ela está reorganizando, como que ela está buscando parceiros para colocar tudo em prática. E aí, Carol, desculpa te cortar, mas já te cortando, eu não sei se a Nakamura está aqui ainda, mas a gente tem 2 Priscilas que falam de cerimoniais e eventos, casamentos em estados diferentes, e que aí, gente, também é a oportunidade de vocês se conhecerem aqui, o que vocês fazem. Então, vão mandando as perguntas, mas além disso, vão escrevendo aqui enquanto a Carol vai construindo o raciocínio dela, o que vocês fazem, qual que é o trabalho de vocês, assim vocês também podem se conectando. Bom, a Alexia comentou aqui que alguns especialistas estão dizendo que não é o momento de decisões e mudanças bruscas pelo cenário de incerteza e outros dizem que precisamos agir rápido. Qual é a leitura que de vocês sobre esse cenário entre cobrança e agir? Bom, Alex, eu vou falar a minha e daí eu posso passar um pouquinho a bola para o Isma, porque eu acho que assim, primeiro, cobrança, pega ela e coloca no lixo. A cobrança não leva a gente a lugar nenhum. Agora, a nossa capacidade de olhar as diversas perspectivas de tudo isso que está acontecendo, isso sim é capaz da gente transformar o nosso olhar. Então, assim, vamos lá. Para mim, acho que algumas outras nuances entraram nesse cenário. Além da nuance do vender, entrou uma nuance humana, que a gente vende de pessoas para pessoas. Para mim, é o momento de humanizar os negócios, da gente colocar a cara no negócio, da gente contar por que a gente tem um negócio, qual que é o sonho por trás. Quando a gente conta qual que é o sonho por trás, a gente está engajando um monte de pessoas, a gente está dando vida para o nosso sonho e, ao mesmo tempo, a gente está reorganizando para a gente isso.
Então, esse é até um convite, assim, para todo mundo aqui, quem tem um negócio, quem é um negócio, quem está no Instagram, de começar a colocar isso vivo, em post, em comentário e tudo mais, porque, assim, colocar isso vivo tem um poder muito grande para a gente materializar isso tudo. Bom, com relação a isso tudo, assim, acho que é um tempo de captar isso tudo, de captar tudo que está acontecendo, de estar aqui, de ter conversas, de buscar referências, mas não necessariamente é um tempo de cobrança, porque às vezes algumas referências vêm quando a gente está no silêncio da gente. Às vezes algumas referências vêm quando a gente está na nossa casa, na complexidade que é a nossa casa. Eu moro sozinha, mas tem gente que mora com marido e filho, e às vezes esse momento de conversa trivial é um momento que vai cair o insight do que vocês sempre sonharam fazer, do que faz sentido fazer. Mas acima de tudo, meninas, qualquer cobrança excessiva não é a hora. E agora eu devolvo para você, Wisma, para você comentar e para a gente fazer esse bate-bola. Bom, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou mais ansiosa por natureza, e vocês imaginam, vou falar aqui agora exclusivamente como empreendedora, e aí eu acho que é uma troca de empreendedor para empreendedor, para quem está nesse momento, tá? Eu me vi numa situação, eu empreendo, minha renda vem do negócio de turismo, e aí eu me vi no meio dessa crise, viajando fora de casa, vendo que tudo estava indo pelo ralo, do dia para a noite a gente teve que cancelar coisas de 20 clientes, e assim, só por isso só já é um pandemônio, conseguir falar com as empresas, conseguir fazer tudo, e aí eu me vi, Alexa, numa situação de que as pessoas querendo conversar comigo, para falar sobre as coisas do trabalho, cliente querendo vir falar sobre viagens próximas, se ia rolar ou não, e eu precisei de praticamente 2 meses off, porque minha cabeça não conseguia raciocinar. Chegou um ponto que eu falei, cara, eu não quero pensar nisso agora, eu vou resolver o que precisa resolver, e eu vou pensar daqui para frente. Eu acho que é importante a gente ter um tempo, que é um tempo de entender tudo, porque senão você também sai igual uma louca que você não sabe para onde você está indo. E a direção ela é mais importante do que a velocidade. Essa é uma coisa que eu tenho na minha vida, assim. A direção ela sempre vai ser mais importante do que a velocidade, sempre. Então, por exemplo, eu sabia que era um super sonho para mim trazer a Adriana e o Ferreirinha para uma conversa dentro do Dona. Mas eu sabia que se eu fizesse isso lá atrás, em, sei lá, março do ano passado, talvez a gente não estivesse pronta para isso. Mas agora a gente está. Então, de novo, a direção ela é sempre mais importante. E eu sempre tive muito isso. Agora, a gente também não pode ficar sentado em cima disso tudo a vida inteira. Em algum momento a gente tem que agir. Quando que é esse momento? Para mim, eu acho que tem um passo a passo. Dependendo do teu negócio e de tudo que caiu para você, ter aquela grama alta, tipo fazer paisagismo, né? Então, primeiro você corta a grama alta, depois você tira o mato, depois você vai plantar flor, né? Então, primeiro vai fazendo o que precisa ser feito, aquilo que projetos que vocês queriam fazer e que estava engavetado porque não tinha tempo, coisas que vocês vão organizando a casa e depois vai para pôr as flores, né? Pelo menos é como eu tô fazendo. Eu sou um pouco contra, e eu já falei isso de alguma maneira aqui para vocês no meu primeiro dia, porque eu acho que às vezes a gente escuta um discurso e a gente traduz isso do jeito que a gente quer ouvir, né? E o discurso que a gente está escutando muito é, gente, não se cobrem tanto, não é tudo isso. E é verdade, eu acho que isso é importante. Mas o não se cobrar tanto não significa passar o dia inteiro sem fazer nada. O não se cobrar tanto é não se colocar uma exigência absurda. Então é importante, sim, fazer esse mix, esse balanço para mim, pessoalmente, foi quando eu me senti pronta a pensar em ideias e coisas novas, e vieram várias coisas, mas numa velocidade mais lenta do que é o normal, tá? Que eu acho que talvez seja o novo normal. Estamos todo mundo, como diz a Paty ontem, a gente está todo mundo aprendendo, né? E aí, Carol, próximas perguntas para você. Vamos lá. Nossa, gente, tem muita coisa. Eu vou abrir aqui. Eu tenho um sex shop, nesse momento estamos buscando conhecimento e uma maneira de ajudar as mulheres a sentir mais prazer. Não sabemos ao certo como chegar ao público. Então, Isma, eu li muito essas perguntas e eu tô achando um movimento super interessante aqui, que tá cada uma de vocês está de uma forma se apresentando, assim. E eu acho que primeiro isso é muito importante, assim, né? Primeiro para a gente contar o que a gente faz, porque a gente nunca sabe quem está nessa sala, né? E é isso uma coisa que a gente sempre fala no Dona de Mim, né? A gente nunca sabe se alguém aqui do lado
é uma futura pessoa que vai ser uma publicitária do nosso negócio, uma amiga, uma cliente, uma parceira de negócio. Então, assim, a gente não consegue controlar, porque isso é exponencial. Quando eu falo isso, eu me arrepio completamente, porque a gente sabe que isso acontece e fico feliz em a gente, enquanto movimento Dona de Mim, ser canal para isso tudo. E acho que o mais importante disso tudo é a gente começar a trazer isso para o humano mesmo. Assim, primeiro, quem é personal, quem tem a loja de roupa, quem é cerimonialista, independente de quem está aqui, todas nós atuamos com pessoas. E a gente quer saber o que é, né? Como é que é se relacionar com essas pessoas? Assim como a gente está passando por um monte de transição, essas pessoas também estão passando por transições. A Cris, que vende roupa esportiva, puxa vida, né? O que mudou da roupa esportiva? Talvez eu não esteja procurando uma roupa esportiva para ir para academia, mas eu quero uma roupa confortável para ficar em casa. Como que eu mudo essa abordagem? A Melina, de repente as pessoas tinham um espaço de socialização que era a academia, que era muito mais do que só o esporte. Como que eu proporciono essa socialização? Eu faço aulões e coloco todo mundo, interajo e crio um espaço de interação. Por exemplo, para a gente, esse é um grande espaço de interação. Que é alguém falando que trabalha com sex shop e a gente trabalhando com toda a nossa sexualidade e olhando e falando assim, opa, esse assunto interessa para a gente também, porque ter prazer também está no nosso prato. E por aí vai, e eu acho que isso tudo, assim. Então, vamos lá. Mercado de casamentos mudou muito, a Pri tá olhando para isso tudo, né? Talvez no segundo semestre tenha uma retomada. Mas o que quer dizer hoje, né? Como que a gente dialoga com todos esses casais que estavam colocando esse rito, esse ritual agora, e a gente tem empatia com eles? Enfim, acho que tudo isso lida com uma humanização que a gente tem que ser capaz de falar. E a gente tem que ser capaz também de tirar o nosso véu de super mulher e super homem para a gente se ajudar nisso tudo, assim. Bom, essa é um pouco da minha reflexão, Isma, não sei aonde que você passou aí e por onde que você está sentindo. Eu li todos aqui. Eu acho que tem algumas coisas em comum, tá? Que às vezes a gente se vê numa situação e aí eu não... Gente, a Carol, ela sempre dá o beijo, eu dou o tapa, tá? Vocês já são acostumados. Mas assim, ó, e daí não é para ninguém em específico, isso também serve para mim, tá? Isso está sendo uma coisa que eu estou olhando muito. Eu acho que agora, gente, é o momento, de novo, vamos pensar na direção que a gente quer dar para os nossos negócios e para as nossas carreiras. Muito mais do que a velocidade. Então, vou dar um exemplo aqui. A Renata até escreveu aqui que ela é advogada, trabalha no mundo corporativo. A Renata é minha melhor amiga, e acho que posso colocar ela aqui como exemplo, que é uma pessoa que, em teoria, é totalmente fora do que a gente fala por aqui, em outros lugares, e ela sempre está super atenta a tudo que está rolando. E eu acho que isso é uma coisa comum a todo mundo que está aqui, que a Vanessa até deu essa ideia, né? Procurar outros mercados, entender o que outras pessoas estão falando e tudo mais. Mas quando a gente volta para o nosso negócio, ou para a nossa vida, ou para a nossa carreira, a gente não precisa saber exatamente onde a gente quer chegar, ou o que a gente quer ser, porque isso também é muito utópico, né? Eu odiava quando me perguntavam, onde você quer estar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui... Eu não sei, não faço ideia onde que eu quero estar. Agora, a direção disso é importante. O que é ter direção? Então, por exemplo, quando eu saí do mundo corporativo, eu sabia que eu não queria ter que cumprir horário de segunda a sexta de tal a tal hora. Eu queria ter liberdade de poder estar em qualquer lugar, fazer tal coisa. Isso já era um direcionador para mim. Então, por exemplo, a menina do sex shop, qual é a direção que você quer dar para o seu sex shop? A Michela, que está fazendo o patê de berinjela, que por sinal é maravilhoso. Qual é a direção que a gente quer dar para isso, né? Quem que é esse público? Eu acho que, Michela, você tem bastante como usar até as dicas, ideias do Ferreirinha, porque é um produto que você consegue deixar ele premium para um público que não está perdendo o poder de compra, né? Quando a gente olha para todas vocês, qual é a direção que vocês querem dar? Acho que essa é uma pergunta que vocês precisam responder, porque isso vai dar muita clareza do que a gente precisa, senão a gente também fica vendo tudo, lendo tudo, assistindo 450 coisas, ouvindo 1000 pessoas, e a gente não sai do lugar por tanta informação, que em nenhum momento a gente consegue processar. Um pouco do que eu tô vendo, Carol, é que é a questão da direção. Eu acho sim que tiveram profissionais que nessa quarentena deram uma super velocidade para a direção dos seus negócios, e a gente conseguiu perceber isso do outro lado, e do contrário também.
olhando num olhar um pouco mais crítico, também percebi pessoas que você fica assim, tá, o que essa pessoa está fazendo? A cada momento está tirando para um negócio e você não consegue entender a direção. Quem está do outro lado não consegue entender. E é importante que vocês olhem para isso, porque isso é posicionar. Então, por exemplo, quando a Gucci, vamos pegar o exemplo da Gucci e da Hermès, tá? A Hermès, para quem não sabe, é a dona aí da marca que vende a bolsa mais cara do mundo, que é a Birkin. É uma bolsa que, com o dólar a 4 e pouco, custava 45 mil reais. Agora está custando 60 mil reais. A Hermès não vai vender bolsa a 10 mil reais porque está na pandemia. Então, eles param de vender por uma decisão, enfim, do que está acontecendo, mas eles também param de vender por uma decisão estratégica, porque eles não vão diminuir aquilo que eles estão fazendo, né? A direção do negócio deles, ela continua fazendo sentido para eles. Todas as marcas estão fazendo isso, né? Não necessariamente você se vê numa situação dessa e você precisa mudar todo o teu negócio, você precisa mudar tudo que você já tinha feito. Na empresa que eu trabalhava, tinha uma frase que eu adorava, que é, você tem a foto e o vídeo, né? A gente está vivendo um momento de foto agora que ele pode estar sendo ruim, né? Eu tô 2 meses sem faturamento e vou ficar provavelmente mais 6. Agora, isso não quer dizer que não tenha um vídeo, que não tenha um trabalho incrível que foi feito, que não tenha muitos clientes que vão voltar a comprar quando tudo isso passar. Por isso, gente, foquem esse tempo de vocês em olhar para a direção do que vocês querem dar. Senão vocês vão sair atirando para tudo quanto é lado e não vai dar em nada. A Raquel deu um exemplo aqui que eu acho genial. 2 exemplos, tá? De 2 marcas aqui da parte sensual, assim, que eles fizeram 2 trabalhos incríveis. Uma é da Duda, a Duda é Donete também, do Ovelha Negra. O Ovelha Negra fez um trabalho de posicionamento de marca nessa quarentena que foi sensacional. Então, eles pegaram maio como mês das mães e colocaram mães para pegar o Instagram deles e fazer os vídeos. Então, mostrando um dia de uma mãe. Quando ela acorda, amamenta, faz faxina, põe para comer, etc. Mostrando o corpo da mãe depois que ela volta, depois que ela tem um filho, como que ela fica usando a lingerie. Eles deram um trabalho genial, saindo daquela coisa coxinha do Dia das Mães, completamente fora, completamente disruptivo. E eles se posicionaram de uma maneira tão legal que eles ganharam muitos seguidores, muita gente, né? A Duda conseguiu, de fato, posicionar a Ovelha Negra de um jeito muito incrível. E assim, do mesmo jeito que a gente tá, com todo mundo em casa fazendo quarentena. Então, se eu não posso até meu cliente, será que meu cliente pode fazer o que a gente fala de take-off do meu Instagram? Será que a minha cliente pode pegar meu Instagram e mostrar como que ela faz a própria massagem que eu ensinei? Como que ela tá comendo o meu patê? Como que ela tá fazendo as minhas coisas? Como que aquela noiva que casou com você, será que ela pode falar de você? Né? Será que a gente pode sair um pouco disso? Um outro exemplo foi do Tela Preta, que eles fizeram tipo um app, assim, que, na verdade, eles fazem contos eróticos e você paga uma assinatura por isso. Então, por quê? Porque tem um monte de gente em casa, gente que não tá transando, só por isso. Porque não tá saindo com ninguém, porque tá em quarentena. Então, saiu um pouco daquela coisa tão quadrada, mas a direção é a mesma. A direção faz sentido para o negócio. Então, Isma, acho que agora você trouxe um ponto super importante, assim, né? De direção, de repensar e convite mesmo, assim, né? De pensar quais os 3 próximos passos saindo dessa sessão. E uma coisa que eu gosto, assim, e que quem me conhece, quem nos conhece, né, sabe que a gente gosta de fazer isso, assim como a gente, né? E acho que aí eu vou antecipar, vou fazer um super spoiler do que vem pela frente, né? Eu e você, a gente estava planejada para um cenário de Dona de Mim, que domingo passado, Dia das Mães, a gente ia colocar 5.000 pessoas na rua, homens e mulheres, e a gente ia fazer a corrida pela equidade de gênero, que o mundo, né? Um ponto assim que, né? Eu de tudo que a gente estudou no mundo não tinha isso. A gente olhou para isso, o cenário mudou, a gente olhou e falou, como que muda, né? E aí eu acho que eu conto um pouco a nossa caminhada mesmo, assim. A gente olhou para isso, a gente é apaixonada pelos encontros ao vivo. A gente sabe que quando a gente sai desse evento Dona de Mim, todos os abraços que a gente recebe e o brilho no olho que a gente olha no olhar de cada um alimenta a gente de fazer mais e de entregar mais e de estudar mais. É isso que nos mantém viva. E de repente a gente olhou para isso tudo e falou: que cabe entregar, né? E
primeira coisa que cabe entregar é uma semana de trazer as pessoas que a gente mais admira nos assuntos mais importantes e mais relevantes para poder compartilhar isso tudo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, como que a gente aterrissa isso? É a gente liberar para todo mundo que está inscrito e para quem não está inscrito, se quiser compartilhar, é um documento que é um Canva, que é uma página em branco, que é como que a gente direciona isso tudo. Que tem a ver com essa pergunta que eu coloquei no chat, que é quais são os 3 próximos passos saindo dessa sessão. Assim como a gente teve outros passos, tem passo que a gente só vai contar na quinta-feira, porque é uma grande revolução que a gente está fazendo, mas tem também a ver com a gente lançar conteúdo online. Então, para quem não sabe, a gente lançou 2 e-books incríveis. O primeiro é para todo mundo que está aí querendo tomar aquela coragem para transformar seu Instagram, para se colocar no mundo e precisa ir de um passo a passo. Então, esse conteúdo está incrível. Então, o primeiro conteúdo, a gente deixa aqui o link. Vou pedir para a Raquel ajudar, porque tem 2 e-books, então, um valor super condizente com essa realidade. Cada um dos e-books custa R$19,90 e eles remuneram toda a cadeia, mantém esse movimento vivo. E também acho que a gente tem um movimento de, para quem está aqui, para quem está numa situação que pode doar, a gente criou uma vaquinha no sentido que, assim, talvez não tenha preço esse conhecimento. Ter uma hora do Ferreirinha não tem preço. Mas quem se sentir aí que está afim de doar, que é também a gente mudar um pouco a base do que a gente conhece, que às vezes o preço é imposto pela gente e não a gente olha e fala, putz, quanto que isso vale para mim? Então, essa é um olhar que a gente teve para o nosso negócio, Dona de Mim, para se reinventar. E eu conto isso muito para contar para vocês, claro, mas também para espelhar todo mundo e para todo mundo ter o olhar da onde que vai o olhar de todo mundo, assim. Certo? Certo. E aí, gente, ainda a Michela mandou aqui, que eu não tinha visto. Tem mais outra gente que eu não tinha lido. Deixa eu ler, então. Então, aqui, professora, fisioterapia, blá, blá, blá. A Poli falou, saber o que não quer também ajuda muito nessa direção. Ajuda, Poli, ajuda bastante. Eu acho que o que a gente não quer, eu acho que esse é um momento até de quarentena, que, óbvio que aqui essa semana a gente está trazendo mais a parte prática do negócio, a gente não está falando tanto do autoconhecimento, que é uma das frentes do Dona de Mim, acaba bem por dentro das coisas, mas a gente está trazendo mais coisas práticas, mas eu entendo que essa quarentena fez todo mundo reavaliar as suas próprias vidas, né, sobre o que quer e sobre o que não quer para ela. E aí é óbvio que disso vão sair muitos outputs. Eu adorei que Ferreirinha falou que ele não é nem otimista nem pessimista, ele é pragmático. Eu também não sou nem otimista nem pessimista, eu sou realista. A verdade é que, assim, a gente não tá numa situação que a gente sabe quando isso vai acabar, não sabe como isso vai ser. Então não adianta a gente ficar se ensaboando também muito nisso. Mas se a gente souber qual caminho a gente não quer seguir, a gente já fecha várias portas que já iam dar muito incômodo para a gente conseguir tentar achar um caminho, né? A Bianca falou, o pessoal do turismo acho que também pode se valer pela onda do personalizado, até porque muita gente comprou viagem de grande size e teve muitos problemas. Bianca, assim, eu tenho agência e eu sempre fui super contra, quem aqui é minha cliente, quem aqui me conhece, Carol me conhece, eu sou super contra pacotão de viagem, sempre fui. A Weekend sempre foi uma agência de personalizados, imagino que a sua também. E isso, assim, desde 2015, quando a gente não falava de roteiro personalizado. E aí, trazendo isso para vocês, a gente teve... a gente compara, né, faturamentos por tamanhos de agência, etc., e a gente tem o mesmo tamanho de agências que vendem grupão, mas, para mim, entregando um serviço que faz muito mais sentido. Esses grandes sites, gente, isso serve para todo mundo que é do turismo e de outras empresas também, tá? De outros negócios também. Todo mundo que trabalha com grandes volumes e que agora começa a colocar coisas que não existem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa primeira tentativa é querer entender o que está acontecendo e, eventualmente, competir com isso. Só que a verdade é que, primeiro, a gente não tem condição de competir, e segundo, a gente sabe que isso vai dar merda lá na frente. Então tem coisas também que vocês não precisam fazer pelos negócios de vocês agora, sabendo que isso, de novo, vai tirar vocês do direcionamento. Então, por exemplo, eu sou personal trainer, eu cobro lá R$60 a hora.
Agora, por causa da pandemia, tá todo mundo cobrando 25%. Eu não preciso cair o meu preço para 50% se isso não faz sentido para mim. Se eu estou sendo posicionada de outra maneira. Eu não preciso fazer isso para seguir com a massa. Né? Eu acho que entender os seus valores, entender o que faz sentido para você, é tão ou mais importante do que, de fato, para onde você vai. A Michelle escreveu, Luiz, muito do que aprendi nesse momento é diversificar. Exemplo, eu tinha outros produtos dentro do meu negócio de rentabilidade. Lei Rouanet, consultoria de entretenimento. Carol, só vou te pedir para você pôr no mudo teu aí, que eu tô ouvindo teu teclado. Captava a Lei Rouanet, consultoria de entretenimento, e com a pandemia vi que estar no vertical me deixou sem realmente como seguir. Assim, a diversificação, eu acho que provavelmente a Gabi deve trazer isso amanhã, mas isso é uma coisa que eu tenho para minha vida, tá? Nunca fiquem só numa coisa. E acho que isso foi muito do que a Mi, você... a gente teve problema de te mandar o link no primeiro dia, você acabou não vendo, mas isso eu trouxe no primeiro dia. Estar no digital e se posicionar no digital como profissional, igual a Ferreirinha falou, ele tem 2 negócios, mas ele é o Carlos Ferreirinha. Você pode ter o negócio da berinjela, o negócio de vendas de tickets, mas você é Michela, você tem muito conteúdo, você tem anos de experiência no entretenimento, você pode dar consultoria de entretenimento, você pode trabalhar com outras coisas também. Se posicionar no online com algumas frentes é muito importante nesse momento, porque com certeza lá na frente vocês vão ter outros projetos, outras frentes, outras iniciativas. Então, a Carol tem outros negócios também, eu trabalho com outras coisas também. Então, quando a gente consegue estar em algumas frentes, não abraçar o mundo, gente, mas ter algumas opções, é óbvio que se uma porta fecha, você tem outras portas. Agora, se você depende só de uma porta, aí sim fica mais difícil, né? E eu acho que a pandemia também trouxe uma outra necessidade, que é quem depende muito do físico, infelizmente, gente, em toda situação dessa, vai se ver num contexto assim. Por isso que a gente aqui advoga muito pelo online. E eu vou morrer advogando pelo online, porque você consegue ter opções que você não teria se você tivesse só no físico. Luiz, eu acho que é isso. Acho que a gente poderia tirar uma foto com todo mundo para encerrar. Não sei se tem alguma pergunta final aí, mas amanhã a gente está juntas de novo. Acho que eu que conversei muito com a Gabi hoje sobre o que ela vai falar amanhã. Amanhã a gente tem um cenário de finanças pessoais, um cenário de economia, de quem está olhando para isso tudo, de quem né, vive isso tudo, porque é como a gente faz, né? Quem está aqui faz na prática. Então, um super obrigada a todas vocês. Para a gente é um grande prazer e mais uma vez, assim, só vale para a gente se valeu para vocês, só vale para a gente se vocês conseguem transformar o olhar de vocês, se conseguem colocar isso para a vida prática de vocês, porque não é para o nosso ego, não é para a gente se sentir mais especial, mas é sim para a gente construir um mundo junto. E a gente sabe que esse mundo junto só se constrói se a gente constrói junto, se a gente começa a colaborar genuinamente. Então, de todo o nosso coração, assim, obrigada mesmo por estarem aqui, por estarem com a gente mesmo, assim. A gente é algo muito forte. Para a gente hoje foi um dia extremamente marcante, porque não é qualquer um que a gente convidaria para essa conversa e colocar um homem nessa conversa, abrir esse palco, porque a gente sabe quanto que nós mulheres precisamos ocupar esse palco. Então, assim, fica o meu convite de coloquem a voz de vocês no mundo. Esse é o nosso maior pedido, assim, não tenham medo de ser quem vocês são. Então, vamos junto, vamos se apoiando nessa caminhada, que é para isso que o Dona de Mim existe. E para daqui a alguns anos a gente comemorar isso tudo juntas, nessa corrida linda que é a equidade de gênero. Luiz, você tá quietinha, você não quer fazer um fechamento aí? Me ajuda, porque daqui a pouco eu vou chorar, porque a Pisciana sou eu. Pode fazer, que é assim, gente, agora falando como amiga, né, que a gente tá, tipo, friends aqui, com as 57 restantes felizes, a Carol sabe, porque ela era minha chefe, inclusive, no momento, quando o Ferreirinha foi lá na empresa que eu trabalhava, eu tava num momento muito ruim, tipo, eu odiava estar lá, pra ser sincera, tava infeliz, não gostava do que eu fazia,
Aliás, gostava do que eu fazia, mas não estava num momento tão bom. Um momento que eu acho que muita gente pode estar passando agora também, de querer fazer uma transição e estar num momento difícil. E eu me lembro que ele foi uma super inspiração para mim. E eu me lembro que ele apresentou o case da Havaianas, que talvez vocês não saibam, ele foi uma das pessoas responsáveis ele foi um dos consultores contratados pela Alpargatas para trocar a Havaianas daquela branca com a azulzinha, porque a gente conhece hoje, e ele foi o consultor convidado do case da Nespresso. Então, quando a Nestlé foi lançar Nespresso, ele foi o consultor que foi convidado. E eu me lembro que eu falei assim, cara, se ele trocou borracha azul com branca para chinelo que vende no mundo inteiro e que gringo paga $30, felizão, e se ele colocou café dentro de cápsula e vende isso caro, meu, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Porque eu acho que também é isso, assim, sair do óbvio, tipo, ele mandou encapsular café, imagina a cara dele levar isso de sugestão para uma empresa, né? Encapsula café aí, coloca vários tipos e vende isso a R$5 cada cápsula, e olha o que a Nespresso é hoje, idem com a Havaiana. Então, acho que foi uma super injeção de inspiração e de ânimo, e fazia todo sentido ter ele aqui. Mas o fechamento de hoje é com a Carol, porque precisamos de piscianas. Quem mais é pisciana, escreve aqui. Eu sou virginiana, a gente escreve os signos de vocês, a gente acredita em signos. E é isso. Beijo, e vou deixar a Carol fechar. Bom, meninas, acho que eu extravasei a emoção e eu acho que é o que precisa. Sim, como é que é? Entre tapas e beijos, eu e a Wisma, eu coloco muito o pé no chão, mas eu acho que a gente tem que despertar esse sonho. A gente tem que colocar aí o que está dentro do nosso coração e colocar ele pulsar no nosso negócio. A partir do momento que a gente se colocar como negócio, com o coração pulsando, e se apoiando mutuamente, a gente tem uma força enorme. Então, assim, estamos juntas acima de tudo, estamos juntas acima de tudo e acima de qualquer coisa. A gente é esse movimento, a gente está aqui para isso, assim, e de verdade, assim, gente, de todo o nosso coração, de toda a nossa doação, é para isso que a gente existe. Então, assim, queremos saber quais são os 3 próximos passos de vocês quando vocês saírem daqui. Sim, marquem o Dona de Mim, comentem. Contribuam, façam disso um movimento. Um movimento só existe quando tem pessoas, quando tem cada vez mais pessoas. E quando a gente comenta o que a gente está fazendo, a gente não sabe, mas a gente está inspirando muita gente ao nosso entorno. E essa é a força de um movimento. Eu vou falar muito disso na quinta-feira. Quinta-feira, assim, se preparem que vai ser bruxaria avançada, porque eu não vim a passeio. Então, muito, muito, muito obrigada por hoje. Vou pedir para todo mundo para a gente liberar essas câmeras, para a gente fazer uma captura de tela aí disso tudo de hoje, para a gente ter uma fotinho e com todo o nosso amor mesmo, gente, de coração. Obrigada por estarem com a gente aí nessa terça-feira às 10 da noite. Eu amo vocês. Raquel, você faz essa captura de tela, né? Espera aí que eu vou fazer, calma lá, que eu preciso mudar minha tela. É assim, gente, não tem condição de fazer captura de tela nenhuma, porque eu saio daqui e vou chorar, porque pisciano, todo mundo, eles vão... Eu preciso pôr todo mundo na... ver vocês! Calma aí que eu preciso colocar vocês em formato todo mundo na tela, é isso que eu tô tentando ver como que faz. Calma aí. Aí. Você clica... Tá. Já consegui, todo mundo fazendo uma carinha feliz. Calma lá, não se mexam. Foi. Obrigada, meninas. Foi. Parabéns para todas nós. Até amanhã. Convidem todo mundo. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Beijos, boa noite. Boa noite.